Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e ele é diretor da faculdade FACMais. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da educação. O Brasil está muito longe ainda de chegar no mais ou menos em relação à educação. Márcio, bom dia, muito obrigado pela sua presença. É mais ou menos por aí? Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Sim, Toninho, a gente tem aí, um longo percurso ainda para que o Brasil chegue aí, pelo menos, numa proximidade maior em relação aos países envolvidos, aqueles países que estão, aí na vanguarda com, o nível de educação, no tema educação. Bom, Márcio, anos de estudos. Como é que está a situação no Brasil aqui em relação a anos de estudos? Tony, essa ainda é uma situação crítica. A gente sabe que melhorou, desde 2001, isso aí vem avançando, de uma forma progressiva, mas hoje, os últimos dados que a gente tem disponível, aí a gente usa até uma informação de nossos amigos do Banco Bradesco, é que os anos de estudo do brasileiro hoje está em torno de 9, pouco mais de 9%, 9 anos de estudo. Isso é muito pouco em relação quando a gente compara com outros países. O caso da Alemanha, por exemplo, já está aí acima dos 14 anos de estudo. Se a gente trabalha aí com 9,4, a média brasileira, a última média, a gente está aí bem distante ainda, precisamos avançar bastante, para que o Brasil possa melhorar, está aí mais próximo, precisaria pelo menos aí uns 12, 13 anos de estudo, em média, da população brasileira, para que possa fazer frente a essas necessidades de crescimento. Quer dizer, quando a gente passa a régua aqui no Brasil, a conclusão que chegou é que, de maneira geral, o brasileiro estuda por apenas 9 anos. Apenas por 9 anos, E como você considera a média geral, sim, ou seja, tem gente estudando bem menos do que isso, Muita gente ainda abandonando o ensino médio, no ensino às vezes fundamental. É uma preocupação hoje no Brasil o abandono do ensino médio, tem muita gente abandonando o ensino médio e isso é algo preocupante aí para o futuro. Infelizmente. Infelizmente. Nível de instrução. Como é que está o nível de instrução aqui no nosso país? O nível de instrução, Toninho, também é outra variável que tem melhorado nos últimos anos, mas ainda está bem aquém daquilo que a gente espera. O Brasil hoje está com em torno de 16% a 18% da população com ensino superior, a população economicamente ativa com curso superior. É muito baixo ainda quando comparado a outros países que já trabalham aí 40%, 50% ou mais. E soma-se a isso também, às vezes, as deficiências que já trazem lá do ensino médio. Então, a pessoa acaba concluindo o curso superior, mas sem ter um aproveitamento realmente adequado. Vem melhorando o número de pessoas com curso superior, mas ainda bem abaixo daquilo que é a expectativa para um país aí, para a gente pensar com um futuro promissor. Quer dizer, nós podemos dizer então que por volta aí de 12, 15% da população brasileira tem curso superior. Sim, apenas isso é o percentual. Frente a outros países ainda é uma situação preocupante. A gente sabe que a educação superior se tornou mais acessível nos últimos anos, na última década, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Nível de proficiência. Tony, esse é um outro fator. Esse é um calo, Esse ele é crucial, porque o que nos preocupa muito, esse é o nível que o aluno termina lá no ensino médio, ou na primeira fase do ensino médio ali, com os 3 principais fatores, que é ciências, matemática e português. Se a gente for olhar para a matemática hoje, apenas 7% dos alunos concluem o terceiro ano com a proficiência esperada em matemática, ou seja, apenas 7% dominam a matemática naquilo que espera. Ou seja, é muito pouco, A gente tem ali 90 e tantos por cento dos alunos que não dominam a matemática. Em português, melhora um pouco esse nível, mas ainda é muito aquém, Os próprios dados do PISA mostram isso. Hoje o Brasil está ocupando aí a 60ª posição aproximada, às vezes altera um pouco, nos níveis de educação básica, Ou seja, o aluno terminar ali o ensino médio, a gente está na 70ª Nossa, posição. Mas nós estamos muito longe, Márcio? Muito longe, Os países, a gente olha esses dados da OCDE,
A gente tem aí quase 60, 70 países na nossa frente. Então, ou seja, há um longo percurso pela frente ainda. Precisamos melhorar a educação fundamental, o ensino médio, né, e também, né, as nossas faculdades. A gente sabe que boa parte das instituições vem trabalhando para melhorar isso aí, mas a gente ainda está bem distante também. De maneira geral, se nós pararmos para pensar, a educação é um dos setores que, politicamente falando, muita gente não se preocupa com ela não, viu? Quanto mais ignorante a população, melhor é para a gente tomar conta, né, Márcio? De maneira geral, né? Sim, Toninho, é uma preocupação, né? Sempre a gente vê isso aí do ponto de vista político, né? A gente não vê um grande esforço, um esforço verdadeiro para a mudança disso aí, e é necessário. E isso tem um efeito, né, prático no dia a dia da indústria, de todos os setores produtivos, que é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Quando a gente compara, por exemplo, com um trabalhador americano, né, a produtividade dele por hora de trabalho chega hoje a quase $70 por hora. O brasileiro trabalha entre 15, né, 18, $19, ou seja, o que o brasileiro, né, demandaria 1 hora para produzir, o trabalhador americano produz em 15 minutos. Então, isso faz com que a gente perda competitividade, né, até a própria questão de renda, a questão social no país, ou seja, é menos produção. Trabalhamos muito, mas trabalhamos, né, de uma maneira errada. Né? Usamos muito esforço físico e pouca inteligência. Tem se refletido nisso aí. É por isso que a gente está, basicamente, onde estamos. Infelizmente, educação é tudo num país. Bom, eu conversei com Márcio Antônio Ribeiro, Márcio é economista, é diretor da faculdade FACMais, e esse tema sobre educação é tema fundamental para o desenvolvimento de qualquer coisa, inclusive o pessoal. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos ver se a gente fala mais sobre esse tema, muito bom. E eu te aguardo aqui na próxima oportunidade, ok? Obrigado, Márcio. Eu agradeço, Toninho. Bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.